A teoria sombria por trás das gravações de Matrix. Você já parou para pensar que Matrix pode esconder muito mais do que uma simples história de ficção científica? Quando o filme foi lançado em 1999, ele apresentou uma ideia assustadora. E se tudo aquilo que chamamos de realidade fosse apenas uma simulação criada por máquinas? Mas existe uma teoria ainda mais estranha envolvendo as próprias gravações de Matrix. Durante as filmagens, algumas situações chamaram a atenção dos fãs. O filme apresenta cenas com códigos, números, computadores e mensagens escondidas. E, para algumas pessoas, esses elementos não seriam apenas parte da história. Seriam pistas. A primeira coisa que chama a atenção é a famosa sequência do código verde descendo pela tela. Na história, aquele código representa a própria realidade da Matrix. Tudo o que os personagens enxergam, prédios, pessoas, carros e objetos, seria apenas informação digital. A teoria começa quando fãs perceberam que o código não parece ser formado apenas por números aleatórios. Existem símbolos que lembram caracteres japoneses, números e letras. Durante anos, surgiu a ideia de que aquele código poderia esconder uma mensagem. E existe uma curiosidade ainda mais interessante. O designer responsável pelo efeito visual já explicou que parte dos símbolos foi inspirada em caracteres de receitas de culinária japonesas. Ou seja, o código que representa toda a realidade da Matrix teria, literalmente, ingredientes de comida escondidos dentro dele. Parece apenas uma curiosidade, mas agora vem a parte mais estranha. No filme, os humanos vivem dentro de uma realidade artificial sem perceber. E os próprios personagens precisam aprender a questionar aquilo que enxergam. Neo passa grande parte da história tentando descobrir o que é real. E isso criou uma teoria entre os fãs. E se o filme não estiver apenas contando uma história sobre uma realidade falsa? E se ele estiver tentando fazer o espectador questionar a própria realidade? Outro detalhe curioso está nas gravações das cenas de ação. Os diretores utilizaram técnicas que, na época, eram extremamente inovadoras. Uma delas ficou conhecida como bullet time, o famoso efeito em que a câmera parece girar ao redor dos personagens enquanto uma ação acontece em câmera lenta. Foram utilizadas diversas câmeras posicionadas ao redor dos atores para criar a sensação de que o tempo havia parado. O resultado foi tão impressionante que parecia algo impossível. E isso combina perfeitamente com a ideia central do filme: manipular a percepção do tempo e da realidade. Mas existe uma teoria ainda mais profunda. Alguns fãs acreditam que Matrix teria sido inspirado não apenas pela tecnologia, mas por antigas ideias filosóficas. Platão, por exemplo, escreveu há milhares de anos sobre a chamada alegoria da caverna. Nessa história, pessoas vivem presas dentro de uma caverna e enxergam apenas sombras projetadas na parede. Para elas, aquelas sombras são a realidade. Até que uma delas consegue sair da caverna e descobre que tudo o que acreditava ser verdadeiro era apenas uma ilusão. Parece familiar? Em Matrix, Neo também precisa sair de uma espécie de caverna. Ele descobre que o mundo que conhecia não era real. E então começa a enxergar uma realidade completamente diferente. É justamente aí que surge uma das maiores perguntas deixadas pelo filme. Será que nós também podemos estar vivendo dentro de uma espécie de Matrix? Essa ideia não nasceu com o filme. Filósofos e cientistas já discutiram possibilidades semelhantes. Existe até uma hipótese filosófica conhecida como hipótese da simulação, que questiona se uma civilização extremamente avançada poderia criar uma realidade simulada indistinguível da realidade verdadeira. Se isso fosse possível, alguém vivendo dentro dessa simulação talvez nem percebesse. E é exatamente esse o terror de Matrix. Não é a existência das máquinas. Não são os robôs. Não é nem mesmo a guerra. O verdadeiro medo é a possibilidade de você olhar ao seu redor e não conseguir provar que aquilo é real. E talvez seja por isso que as gravações do filme sejam tão fascinantes. Cada detalhe visual foi pensado para criar a sensação de que existe algo escondido atrás daquilo que conseguimos enxergar. Os códigos verdes, os telefones, os computadores, os reflexos, os espelhos, as cenas de ação, tudo parece reforçar a mesma mensagem: a realidade pode ser manipulada. Mas existe uma última curiosidade.
Quando Matrix foi gravado, ninguém poderia prever o tamanho da transformação tecnológica que aconteceria nas décadas seguintes. Hoje temos inteligência artificial, realidade virtual, deepfakes e sistemas capazes de criar imagens, vozes e vídeos extremamente realistas. Aquilo que parecia impossível em 1999 está cada vez mais próximo. Se gostou, dá aquele joinha. Até a próxima, sobrinhos.